Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Vamos falar da posse do Augusto de Mello, nosso novo presidente. Finalmente chegou o famigerado dia 2, né? De janeiro de 2024, o dia aí que o Augusto e a sua rapaziada ia ser, ia ser apresentado oficialmente como os novos dirigentes do Corinthians, né? A posse foi de tarde, né? Não consegui trazer o vídeo antes por motivos de não conseguiu trazer o vídeo antes e vou trazer agora pra vocês, né? Eu vi a cobertura completa depois, né? E aí eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre o que eu achei sobre alguns pontos, né? A parte mais importante na real foi a entrevista coletiva após a cerimônia, né? Tava ele e o Rubão lá, o diretor de futebol do Corinthians, né? Que é estatutário do clube, né? Enfim, e eles responderam uma série de perguntas dos repórteres, né? Tinha uns caras também de canal de YouTube lá. Enfim, foi legal a posse, né? Um momento bonito ali, homenagens e tal, leu umas paradinhas, né? Enfim, mas vamos falar sobre a entrevista coletiva, né? Eu separei aqui alguns temas específicos, né, que ele tocou no assunto, e eu não vou só falar, né, o que ele disse, né? Se vocês quiserem ver, vocês vão lá ver o vídeo lá. Aliás, recomendo que vejam por vocês mesmos, não vejam só os aspas, tá ligado? As aspas do assunto. Vão lá, vejam o vídeo. Enfim, é melhor para você tomar fazer suas análises, né? Cara, começando com o assunto. Pô, esse assunto eu acho chato pra caralho, tá, pessoal? Mas assim, como se trata de Corinthians e Flamengo, é um tema que a mídia adora explorar, né? A galera tá comprando bastante esse tema, a novela Gabigol aí, né, no Corinthians, né? É impressionante como o Augusto e o Rubão, eles são incisivos no tema, né? De que, tipo, estamos indo atrás, estamos conversando, estamos avançando, estamos falando com o Flamengo, e do outro lado da conversa, o Flamengo nega tudo, né? Então não é possível que não esteja acontecendo nada, né? Obviamente está acontecendo alguma coisa. Mas eu confesso que eu acho esquisito esse approach da diretoria do Corinthians para tentar conquistar o Gabriel, né? Eu não sei se é o tipo de approach, né? De tratativa do tipo, cara, estamos tentando, estamos falando com a torcida que estamos tentando, e se ele não vier, a culpa é dele e tal. Eu não sei se essa é a lógica do Corinthians expor tanto a situação, né? Inclusive o Marcos Braz, lá, o vice-presidente de futebol do Flamengo, estava na cerimônia lá no Corinthians, né? Pra fazer aquela média, né? Na posse do Santos, se eu não me engano, o Augusto estava também na posse do Marcelo Teixeira no Santos também, né? Os caras fazem essas médias aí entre os clubes, né? Mas enfim, basicamente está na mesma situação, né? De que o Corinthians está tentando. Cara, assim, como a gente está falando sobre as duas torcidas maiores, né? As maiores torcidas do Brasil, a gente sabe que tem boa parte da mídia, né? Que obviamente cobre esses times e boa parte da mídia torce para esses times, né? É uma vertente que a gente tem como corintiano, a gente sabe disso também, né? E a mesma coisa é o Flamengo. Eu até fiz um vídeo aqui falando da mídia flamenguista, só que, cara, tá muito chato, mano. Se de um lado a gente cutuca e fala que o Gabigol tá chegando, do outro lado os caras se comportam como se não tivesse a possibilidade, como se o Corinthians tivesse cometendo um crime, né, atrás do ídolo deles lá, né? Não é nem uma coisa nem outra, né? Eu acredito que tem uma negociação. Eu acho que é difícil porque eu acho que o Gabriel quer ficar no Flamengo ainda. Eu acho que o Flamengo não tem intenção de renovar, pelo menos não agora. E ele tem certeza, e a gente também, né, você entendendo um pouquinho de futebol, que ele vai ter muitas poucas chances em 2024 no Flamengo, principalmente porque o Tite gosta de jogar com 9 mais centralizado, né? Um pivôzão, né? É uma preferência do Tite quando ele vai fazer os times dele, né? E o Gabriel parece ser o tipo de cara que não aguenta ficar no banco, né? E aí surge o Corinthians, né? Não sei como é que o Corinthians está negociando. Me parece que a questão do salário não vai ser um problema pro Corinthians, né? Ah, ele ganha 2 milhões. O Corinthians tem uma folha muito alta aí no futebol brasileiro, né? Gente, é importante salientar, o Corinthians é uma das principais equipes do Brasil, tá? Eu sei que tem as dívidas e tudo mais, mas é um time gigantesco. Eu acho que às vezes quando o pessoal vai fazer críticas no Corinthians, o pessoal esquece desse pequeno detalhe, né? Desse gigante detalhe que a gente tá falando de um monstro colossal que faz 1 bilhão de receita. Então, assim, as coisas podem acontecer no Corinthians de forma bem rápida, sabe? É que o Corinthians não é bem gerido, mas com o mínimo ali de preparação dá pra você fazer muita coisa acontecer, né? Então tá nesse pé aí sobre o Gabriel Barbosa, né? Não teve nenhuma informação adicional, pelo menos, não sei vocês, não me surpreendi com nada, né? Eu já tinha tudo visto essas informações em outros veículos de transmissão, né?
O Augusto de Melo, na posse dele, antes da entrevista, ele anunciou 3 jogadores, né? Oficialmente são jogadores do Corinthians, né? O Garro lá que veio do Tadieres, o Palácios, né? Que veio do futebol norte-americano, estava sem clube, acabou o contrato dele lá com o time dos Estados Unidos, né? E também o Ranieri, adquirido junto ao Cuiabá também, né? Os caras, o próprio Rubão e o Augusto falaram sobre as contratações depois na coletiva, né? O, o Garro parece que vocês vão ser três parcelinhas de 2,5 aí de dolls aí, né? Por ano. Ele não confirmou os valores, porque eles, segundo eles não pegaram a papelada ainda, né? Mas já fecharam, tá com o negócio assinado já. O Ranieri também. E o Palácios foi só ajuste de contrato, de luva, essas coisas, né? Porque o cara tava sem clube. Uma coisa que me pegou muito, tanto quando eles falaram sobre o Gabriel Barbosa quanto esses jogadores, teve um dos repórteres que perguntou como é que foi o molde dessas contratações, né? Eu confesso que quando o cara vem sem clube, eu acho que é muito fácil de entender, né? O Corinthians tem uma folha salarial alta, você só troca um jogador pelo outro, né? Agora, em questão de transferência, um dos motivos do Corinthians estar visível na crise é que ele não consegue fazer contratações de peso como o Flamengo, por exemplo, né? De chegar e dar o cash, né? Esse que é o problema. O Corinthians já meio que comprou o Lucas Veríssimo, também via 3 parcelas, e também comprou agora o Rodrigo Garro, né? Do Tadieres e o Ranieri do Cuiabá. O Augusto disse que foi em parcelas, né? Porque o futebol moderno é sempre assim, até os clubes europeus, né? Manda parcelado, são poucos times que pagam à vista, né? As negociações. E ele falou que o futebol moderno é assim, beleza, tudo bem. Eu só não entendi da onde que tá vindo essa grana, se é do Moscardo, se é de algum investidor, porque ele falou que não tem um investidor terceiro fazendo essa negociação, né? Para mim, pelo menos, não ficou claro, nas palavras do Augusto e do Rubão lá, como é que tá vindo essa grana aí, se é totalmente da transferência do Moscardo, por exemplo, né? Que foi pro PSG, para quem não sabe, né? Ele falou também sobre o Thiago Maia e o Mateuzinho, né? Que estão falando de trocas lá do Fausto Vera, né? Ir pro Flamengo. Os caras falaram que desconhecem os nomes, né? Talvez seja até esses nomes, mas que existem negociações com o Flamengo sobre outros jogadores também. Vamos ver, eu tô achando, rapaziada, que deve ter tudo coligado uma coisa com a outra, né? Não sei se vocês viram até lá o Café do Setorista lá do Samir Carvalho, né? Que traz essas informações aí mais tempestivamente, né? Às vezes o Flamengo quer um jogador, às vezes o Corinthians quer outro, e aí os caras vão tentando costurar para ver se sai algum tipo de negócio, né, rapaziada? Até porque, pessoal, o Gabriel Barbosa ele pode assinar um pré-contrato em julho, né, por exemplo, com outro qualquer clube, né, embora ele fique no Flamengo até o final de 24. Mas ele poderia estar no Corinthians em 25, por exemplo, né? E às vezes é negócio você vender o cara um pouco abaixo, mas você vender porque o cara não vai renovar o contrato e você pegar pelo menos uma grana. Não sei se vocês lembram, devido às proporções, tá? Quando o Hazard saiu do Chelsea e foi pro Real Madrid, ele tinha mais 6 meses de contrato ou era um ano, não lembro. O Real Madrid deu meio que uma pinchincha lá pro Chelsea, mas foi um valor ainda alto, né? Mas não foi o valor que o Chelsea queria. Mas eles aceitaram porque senão ele sairia de graça, né? O Hazard, né? Enfim... Então deve ser essa mesma negociação aí, deve estar várias partes aí, né, com esses outros jogadores, né? Outro assunto também importante que ele falou foi a capacidade da arena, né? Não sei se vocês viram aí. Há alguns meses antes dele assumir o Corinthians, né? Alguns dias antes de assumir o Corinthians, aí, umas semanas, né? Que ele falou do planejamento lá, fez até reunião com os líderes das organizadas, né? De tirar as cadeiras do setor sul, ficar igual ao da norte, né? E pegar os bicos da arena, né? Não sei, pra quem não foi na arena, imagina que é um retângulo, né? Você tem o setor sul, o setor norte, e tem as viradinhas, né? Tipo, quando você acaba o sul, vai pro leste ou pro oeste, tem uma viradinha aqui, né? Tem acesso a esses lugares via norte e via sul, né? Então a ideia é pegar mais um bloco e passar como setor mais popular da arena. Uma coisa que ele falou, que eu não sei se ele falou errado ali, mas eu fiquei meio cabreiro, foi que ele falou que a ideia depois é passar os visitantes para oeste. Como é que ele vai fazer isso, né? Ainda não entendi como é que ele vai fazer essa ideia, né? Não ficou claro para mim. Porque uma vez falaram que poderia ir para leste superior, né? Os visitantes, né? Mas vai ter que fazer mó engenharia, mó
maior estudo ali para onde vai colocar o visitante, né? Se a ideia é colocar mais setor popular, não vai destinar esse setor popular para o visitante, né? Igual o Duílio fazia com os jogos do Flamengo, dando metade da Sul pros caras, né? Vamos ver. Ele falou que a ideia é já ter essas paradas da Arena tá com mais lugares já para a estreia do Paulistão, né? Que é dia 21, acho que é dia 21, né? Dia 21 contra o Guarani, nesses próximos 20 dias aí, já agilizar isso aí e tá com pelo menos um pouco mais de espaço, né? E a questão das obras, né, para aumentar significativamente a arena seria mais para frente, segundo ele, né? Mas que tá tudo como prioridade. Vamos ver, né? Se ele conseguir já aumentar um pouco a arena já pro começo do Paulista, eu fico bastante feliz já, porque pelo menos eu tô vendo que o Augusto tá tentando fazer as paradas, né? Algumas vezes ele é um pouco lunático ali na minha questão do meu ponto de vista, mas realmente faz sentido algumas coisas, né? E aí a gente tá vendo acontecer até que rápido, né? Ele também falou que, voltando no assunto das contratações, dos 4 jogadores, não esqueci de falar esse detalhe, né? Tem mais 6 jogadores aí sendo negociados, mas que não fecharam ainda, né? Lembrando que ele anunciou 3, o Corinthians precisa de pelo menos 10, tá? Para suprir quem tá saindo. Vamos ver, né? Que se o Corinthians consegue uma força-tarefa aí até a estreia do Paulistão, tá com todos os jogadores no elenco para o Mano conseguir trabalhar, né, rapaziada? Ele falou meio por cima também da questão do sócio votando, que é uma das vantagens dele, né, que já estão pleiteando lá dentro do Corinthians, né, para ver os fiel torcedor também votando. Eu, sinceramente, pessoal, eu acho isso muito utópico agora, tá? Acho que é mais pra frente essa parada aí, que até convencer conselheiro aí é mó rolê, né? O acordo da Caixa, ele disse que ainda não tá pronto, né? Que foi uma falácia do Willian no final do mandato dele. Realmente tava na cara que era tipo meio que um golpe, uma jogada, né? Um golpe não, né? Uma jogada da diretoria do Corinthians, porque o André Negão não conseguia se expressar. Então, através da atual diretoria, tentar fazer algum tipo de campanha política, né? O problema é que a diretoria atual estava bastante arranhada com a fiel torcida, né? E acredito que também lá no Parque São Jorge, pelo mau desempenho com o Corinthians, né? Profissional masculino, né? Enfim, o Matias Rojas também, eles falaram que vão sentar com ele, lá com o advogado do Rojas, lá para ajeitar certinho as pendências dos 5 milhões, né? Mas eles basicamente botaram toda a culpa na diretoria passada do Duílio Monteiro Alves, né? O que é real, né? Também teve a questão do Ivan e Carlos Miguel, não sei se vocês viram aí, o Inter quer o Ivan para ser o goleiro deles lá, e o Corinthians parece que fez uma negociação aí com o Internacional, eles confirmaram, né? O Corinthians tinha 40% dos direitos federativos do Ivan, já mandou pro Inter, e o Corinthians pegou o resto da porcentagem que o Internacional tinha sobre o goleiro Carlos Miguel, né, rapaziada? O Rubão e o Augusto, eles foram bastante incisivos nesse tema, e é engraçado, né? Tipo, a gente que é corintiano tá acostumado com cada situação lamentável com o Corinthians, né? Que às vezes até esquece que tem algumas coisas que são meio que lógicas, né? Entrando nesse tema de negociação do Carlos Miguel e do Ivan, né? Eles também falaram do Rony, que tem uma proposta aí para ir para o Atlético Goianiense. Inclusive o Rony ligou pedindo para ir. Só que aí o Rubão falou, né, que, cara, a partir de agora no Corinthians a gente não vai mais emprestar de graça, né? Tem que ter uma compensação financeira, porque sempre que o Corinthians tem que pagar alguma coisa, né? Sabe quando você para pra pensar? Tipo, caralho, mano, essa é a coisa mais lógica que eu já ouvi. Por que ninguém fazia isso, né? Por que só o Corinthians dava as coisas, doava, né? Enfim, o Corinthians, ele tá devendo aí. E pra você ver como a gestão foi incompetente, né, e amadora, que até pra ganhar dinheiro o Corinthians tinha problema, né? Isso que é foda, né, velho? Enfim, e aí parece que o Rony vai pro Atlético Goianiense, mas tá vendo aí como é que vai ser essa negociação com o Goianiense, né? Se pagar um dinheirinho aí, o nosso querido Rony vai pra lá, né? O Augusto também falou dos alojamentos da base lá, ele bateu bastante no tema disso, né? Durante o, pro- o período de candidato dele a presidente, né? Pra fazer lá o hotelzinho lá pra receber a molecada, né? Já tá embutido no CT profissional do Corinthians ali, né? Então, aparentemente deve ser uma das primeiras prioridades dele, né? Botar em prática isso aí e levantar o prédiozinho lá, o hotel, lá no CT, né? Vamos ver se sai isso aí, né? Me parece que sim, porque parece que é uma coisa que ele bate bastante essa tecla, né? Até sem ninguém perguntar, né? Também teve um tema muito louco também aí, rapaziada, que é a questão do patrocinador master, né? Não sei se vocês viram as notícias, né, de que o Duílio ia trazer um novo patrocinador master aí pro Corinthians, né? Dizem que ia ser a PixBet, né, por 75 milhões anuais aí.
mas aí o Augusto já vetou porque ele disse que tem um patrocinador muito maior, né? Quando eu falo muito maior, eu não imagino que seja tipo de 80 milhões, né? Ou 85, eu imagino que seja na casa dos 100, 110, né? Esse patrocinador que ele vai trazer para a camisa do Corinthians, né? Para não ter aceitado esse bom patrocínio de 75 milhões da PixBet, né? Vamos ver, né? Ele falou que até semana que vem deve ter novidades sobre esse tema, né? Fiquei ansioso aí para ver quem será que vai ser. Será que vai ser muita grana, né? Enfim, ele também disse que tem a vontade de fazer a arena multiuso, né? Com show, outras paradas lá para conseguir mais dinheiro com a Neoquímica Arena, né? Vamos ver, né? O foda é que zoou o gramado, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Se vai ser em período de data FIFA, né? Como é que eles vão conseguir fazer a jogada aí, né? Fazer o balanço entre o Corinthians jogando na sua casa e usando a arena como um lugar para ter show, por exemplo, ou outras utilidades, né, rapaziada? Também falou sobre a seguradora lá que o Duílio fechou antes do Corinthians, antes dele tomar posse. Parece que isso que deu entreveiro, né, nesse processo de transição. A diretoria atual fez um acordo que não era para fazer, né, enfim. Mas ele falou que vai estar conversando aí com os caras aí, de repente troca, não sei como é que ele vai fazer, porque o contrato tá fechado já, né. Cara, e outro tema também que me pegou bastante, e assim, me pegou pela questão lógica, né? Vocês viram que antes do Augusto virar presidente, ele tava batendo muito na tecla de que o Corinthians ia ter um executivo de futebol, né? Muito se falou do Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, né? O Matos lá que tava no Paranaense, foi pro Vasco, né? Enfim, tem outros caras no mercado aí que são famosos nessa parada, né? E até agora não veio, né? O Caetano ficou no Galo, o Matos foi apresentado no Vasco, né? E aí ele tava falando que tá conversando aí, tá vendo um cara para ser executivo de futebol do Corinthians de maneira profissional, porque o Rubão é só cargo estatutário do Corinthians, né? Porém, o que que pega, pessoal? Não sei se vocês viram, e os dois falaram bastante disso na coletiva em outros veículos de transmissão em dias passados, né? Na Rádio Bandeirantes e tal, os caras estavam conversando, falando, né? Que tanto o Augusto quanto o Rubão viajaram para fazer os negócios, né? Para falar com os jogadores e tal, fechar as negociações, os contratos, né? E que foi tudo avaliado de acordo com o Cifute, né? E que ele não quer um executivo de futebol que vá trazer jogadores pro Corinthians através de contatos dele e tudo mais, né? Ok. Só que pra mim isso aqui é um puta paradoxo, né? É uma puta ideia contrária à outra. Por quê? Esses caras que são executivos de futebol, qual que é a ideia deles, né? Justamente para eles terem as costas largas, né? Ter uma rede de contatos grande, eles conseguirem fazer jogadores virem jogar no Corinthians, né? Através do papo, através de negociação, enfim, o cara conhece os empresários, né? Quando você vai fazer as contratações de acordo com o Cifute e o presidente mesmo e o outro diretor tá indo fazer as contratações, na minha cabeça não faz sentido você contratar um executivo profissional da área. Por quê? Você vai contratar um cara para ficar vendo o computador com vocês? Então vai ficar o cara que vai chegar, o Rubão e o Augusto lá vendo o aplicativo do Cifute lá para ver quais são os jogadores que encaixam lá nas características que eles querem, né? Eu não sei, pra mim ficou muito dúbio isso aí. Não sei se eles entendem o que é um diretor de futebol. Não sei se eu não entendo o que é um diretor de futebol. Mas enfim, foi um bagulho que eu achei engraçado, né? Eles continuaram também batendo na tecla de que o Corinthians vai ser uma equipe forte no 2024, vai brigar por tudo, né? Cara, isso aqui, como eu fiz até um vídeo ontem, né, falando sobre as expectativas pro Augusto. Esse é um papo que eu não gosto, mano. Porque assim, uma coisa é o Corinthians entrar pra brigar nas competições, é um time competitivo. Mas você falar que vai entrar pra brigar, pra ganhar tudo, cara, a gente precisa percorrer um longo caminho. Primeiro, trazer os 10 jogadores que faltam. Segundo, montar o time, né? Dar tempo de trabalho, entrosamento. Isso aqui tudo vai tempo, pessoal. Pelo menos aí 6 meses, um ano, para que isso tudo funcione. Se tudo der certo, tipo assim, no melhor dos cenários, a gente ganha um campeonato. E seria, tipo, já muito incrível. Não pelo poder do Corinthians, não é isso. E nem pelo tamanho do Corinthians, mas eu digo porque as coisas são lógicas, cara. Você precisa de uma preparação, você precisa de degrau por degrau, né? E se você já começa um ano ganhando título, pô, seria formidável, né? Ganhar um Paulistão, ganhar uma Copa Sul-Americana, de repente uma Copa do Brasil. Porra, seria incrível. Mas eu não me iludo, pessoal. Eu tô naquela assim, mano, vamos montar o time, vamos ser competitivo, vamos dar uma cara pra esse time, caráter, tá ligado? Fazer os campeonatos de maneira digna.
Mas eu acho, tipo, muito cedo você já conseguir transformar tudo isso em título, tá ligado, mano? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas falas, o Augusto e o Rubão, de acabar a farra de Palmeiras e Flamengo, essas porra assim. Porque, mano, a gente tá aqui lidando com muitos torcedores, uma torcida gigante do Corinthians. E, mano, os resultados não vêm de início, os caras vão ser fortemente cobrados, mano. Então, assim, até pela segurança deles e pelo respaldo no trabalho deles, eu acho meio loucura eles falarem do jeito que eles falam sobre essas coisas, né? Mas é isso, pessoal. Essa aí foi a cobertura, né, da posse do Augusto de Melo e do Rubão aí como novo presidente e diretor do Corinthians, né? 3 novas contratações já definidas, né? O Garro, o Ranielli e o Diego Palacios, né? O Garro, ele é um meia, né? Um meio-campista. O Ranielli é um volante e o Palacios é um lateral esquerdo, né? Vamos ver que se chega alguém aí para nos próximos dias, né? Falaram muito do Félix Torres, né? Que tava tudo certinho já. O Augusto até falou que seriam quatro caras que eles iriam apresentar hoje, mas foi só 3. Ele falou que tinha mais um que não tinha assinado ainda. Quando assinar, ele vai coisar. Não sei se vai dar o post oficial, né? Não sei se é esse Félix Torres, o zagueiro lá do Santos Laguna, né? Vamos ver. Pelas palavras do Augusto, até o final dessa semana e a semana que vem completa, aí vai ter muita novidade no Corinthians, mano. Seja jogadores chegando, seja anúncios aí de patrocínio ou coisas relativas à Neoquímica Arena e as novas instalações, né? As reformas ali, como é que eles vão tá fazendo. Vamos ver, vamos ficar ligado que o noticiário do Corinthians vai estar pegando fogo, né? É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!